Salve, nobres! Estamos ao vivo para mais uma live profana nesse dia dessa semana especial para a comunidade cervejeira, onde se comemoram duas datas importantes. Hoje é o IPA Day e amanhã o Dia Internacional da Cerveja. Então, nada melhor do que fazer hoje uma live sobre a história da cerveja. A técnica já está online, diz aí como é que está a altura, como é que está meu som, a altura da música. Enquanto a gente espera o povo entrar. Me dá um retorno aí, técnica. Revista Birarte, tudo bom? Bom ter vocês por aqui. Para a gente falar um pouco sobre um tema que é importante, que é mito e verdade na história da cerveja. Eu vou logo dizendo que mito e verdade, adiantando um pouco a pauta, mito e verdade não se opõem, né? Birra Capitale, tchau, Stefano. Vamos esperar um pouco. Esperamos um pouco enquanto o povo entra, para a gente começar a falar desse tema, falando que essa é mais uma live do projeto Lives Profanas, que eu faço de 15 em 15 dias, sempre tratando temas sobre história da cerveja ou história lato sensu, às vezes com convidados, às vezes só eu falando aqui, igual pobre na chuva, sozinho, para ver se eu coloco alguma coisa na cabeça de vocês aí sobre história da cerveja. A live sempre fica salva no IGTV e no YouTube. E é importante chamar a atenção para vocês que eu tenho um canal no YouTube. Então chega lá no YouTube, tem vídeos que eu só posto lá. Não tenho postado mais vídeos no IGTV porque o Instagram tá de onda, não tá dando a contagem das visualizações dos vídeos. Então eu tenho feito vídeos só para o YouTube. Então se você não se inscreve, não chega lá, não vê, não fica sabendo do conteúdo que eu estou produzindo lá. Enquanto que aqui no Instagram eu estou deixando só as lives mesmo. Muito bem. Esperamos um pouquinho mais, dá uns 5 minutinhos para a gente partir. Aí se parte com o tema. A ideia hoje, como eu falei, é falar um pouco sobre todos esses mitos que a gente ouve repetidamente sobre a história da cerveja, mitos que muitas vezes são informações incorretas ou desatualizadas. Vamos ver que mitos são esses, como é que eles se reproduzem, onde eles nascem, do que eles vivem e por que a gente ouve tanto mito na história da cerveja. Cerveja tá boa, tudo bom? Bom ter você por aqui. Vamos ver se o povo entra aí na hora do almoço, para dar uma olhadinha na live. A live vai ficar salva depois para quem quiser acompanhar, quem não puder acompanhar toda a live. Vamos lá, vamos partindo aqui com o tema lentamente. Deixa eu parar minha música. Quem me conhece sabe que eu já reclamei, né, entre aspas. Já reclamei muito da qualidade da informação sobre a história da cerveja que a gente encontra por aí na internet, nos livros sobre cerveja, aqueles livros que tem, né, um capítulo sobre a história da cerveja, porque muitas vezes não tem sequer um capítulo sobre o tema, mas são informações, via de regra, de uma qualidade muito baixa, né? Que você tem que receber com muito espírito crítico e com muita parcimônia. É porque na maior parte das vezes eu acho que está travando um pouco
o meu... Tá travando um pouco, estou vendo minha imagem travar um pouco. Se tiver travado, técnica dá um toque aí. Na breja, opa, tudo bom? Prazer ter você por aqui. Então essas informações, muitas vezes, elas são repetições, né, de outras pessoas, de informações dadas por outras pessoas. Tô vendo travar, tá bom? Então tá bom, a técnica está dizendo que tá bom. São informações que vão sendo repetidas sem um espírito crítico, sem uma verificação, e acabam se perpetuando certas informações que são erros, né? São informações erradas sobre certos fatos na história da cerveja, né? Geralmente são informações que são tão repetidas que você não consegue rastrear a fonte, você não sabe quem foi o primeiro a vir com aquela informação, né? com aquele fato, com aquela interpretação que seja. E no momento em que você não consegue rastrear a informação, a fonte da informação, isso começa a ficar perigoso, porque você começa a reproduzir coisas que você não sabe de onde vem, né? Na confiança ou na ignorância, enfim, porque pouca gente para verificar a procedência da informação, né? E muitas vezes são informações reunidas sem método, né? Jorge Lourenço, seja bem-vindo. São informações reunidas sem método, né? Uma coisa que eu ouvi eu ouvi num vídeo ali no YouTube, outra coisa que eu li num livro aqui, outra coisa que o meu professor no curso de sommelier falou, mas ele também não disse de onde ele tirou, não deu a bibliografia. Então são informações reunidas meio aleatoriamente que acabam criando esses mitos, né? Aliás, com relação às aulas, eu acho que o mais grave é ver essas informações sendo repetidas nas aulas dos cursos de formação, né? O que acontece muito, né? E isso me deixa até meio chateado, porque só mostra como a história da cerveja é um tema que é colocado sempre em segundo plano nos cursos de formação de sommelier, principalmente no Brasil, né? Isso se reflete também na falta de formação profissional dos professores. Muito raramente eu diria, quase nunca, você tem um professor formado em ciências humanas dando aula sobre história da cerveja, né? É sempre aquele cara que está disponível no dia, na hora da aula, vai lá e dá aula. Mais uma vez eu quero dizer que a história não é monopólio dos historiadores, não tem que necessariamente ser historiador para escrever história ou dar aula de história da cerveja, mas você tem que ter o cuidado que você tem quando você vai dar aula de qualquer outra coisa, de harmonização, de escolas cervejeiras, de produção, de técnica, e eu não vejo isso nos cursos de formação, infelizmente, né? Eu vejo professores repetindo essas mesmas informações que não tem fonte, que eles não sabem de onde vieram, e mesmo assim eles reproduzem. Isso, como um professor às vezes tem uma turma de 40, 50 alunos, essas informações corretas, né? Ultimamente esse painel tem mudado, porque tem surgido novas pesquisas em história da cerveja, novas pesquisas sobre cerveja na área de ciências humanas, não necessariamente na área de produção ou na área de bioquímica, que é muito comum, né? Tanto que o Science of Beer fez um levantamento da ciência cervejeira, né, das pesquisas sobre cerveja no Brasil. Publicou recentemente o resultado de uma pesquisa sobre as pesquisas, né, que são feitas, que estão em desenvolvimento hoje no Brasil relacionadas à cerveja. E eu tenho os dados aqui para vocês. A metodologia foi a Science of Beer abriu um formulário e as pessoas que pesquisavam, os pesquisadores, eles respondiam ao formulário. Então foi uma pesquisa autodeclaratória, digamos assim, né? O Science of Beer conseguiu 43 respostas de 43 pesquisadores ou 43 grupos de pesquisa diferentes. E desses 43 grupos de pesquisa, apenas 3 pesquisas estão relacionadas a ciências humanas de alguma forma, ou não são ciências da produção, digamos assim, né? Não são química, biologia,
processos cervejeiros ou alguma coisa nesse sentido. 3 pesquisas de 43 não dá nem 10%, então a gente pode dizer que nem 10% das pesquisas na área de cerveja feitas no Brasil se relacionam aos aspectos humanísticos da cerveja, ou seja, a cerveja como fenômeno humano, como fenômeno social. Isso se reflete na má qualidade das informações que a gente tem sobre a história da cerveja e na perpetuação desses mitos, né? Isso foi uma pequena introdução ao tema que eu achava importante para justificar por que a gente está falando desse tema hoje no IPA Day, né? Nessa semana que nós temos também o Dia Internacional da Cerveja. Cerveja História, prazer ter você por aqui na live, nessa live. O mito, a história da própria IPA que se comemora hoje, do próprio estilo, é uma história cercada de mitos, né? Vou adiantando que esse é o meu tema, é o tema da minha coluna, do meu texto no Guia da Cerveja desse mês, que deve sair aí na semana que vem, mais tardar, né? Discutindo esses mitos da IPA, da criação da IPA, mas nós vamos falar disso mais pra frente. Salve, salve Cerveja História! Uma coisa é importante a gente começar a diferenciar, né? Mito e história. A gente tem que entender o que é um mito, né? E para que serve um mito. E entender que o mito, eu não vou falar aqui com nenhuma grande bibliografia de ciências humanas sobre mito, nem com conceituação técnica, tá? Eu vou dizer apenas que o mito é uma criação humana, ou seja, o mito é criado pelos homens na história e essa é a parte mais importante, criados com uma finalidade, né? Então todo mito ele tem uma finalidade, né? Nas sociedades antigas, onde a explicação do mundo seguia um padrão mágico religioso, por assim dizer, né? Onde as sociedades não tinham conhecimento científico suficiente para explicar os fenômenos naturais por meio da ciência, se explicavam os fenômenos naturais por meio dos mitos. Então, os mitos nascem para explicar fenômenos naturais, ou seja, eles nascem com uma função social. E essa função social é importante para a compreensão do mundo e para a organização da sociedade, né? Então, o mito ele não é simplesmente uma mentira, né? Isso é que é importante deixar claro. Existe uma diferença entre mito e mentira. E não existe uma oposição entre mito e história. Quando eu digo que não existe uma oposição entre mito e história, o que eu estou querendo dizer é que o mito faz parte da história, né? Então, quando a gente falar mais para frente da história da criação do estilo India Pale Ale, por exemplo, tem que se entender que o mito em torno da criação da India Pale Ale faz parte da história da criação da India Pale Ale, do estilo, né? Por isso que eu digo, o mito não se opõe à história, mas o mito se opõe à mentira. Mito e mentira não são sinônimos, né? O mito nem sempre é uma mentira, por quê? Porque a mentira ela depende da intenção do agente que sabe que está mentindo, que sabe que está faltando com a verdade. Na maior parte das vezes não é isso que acontece quando a gente está falando, por exemplo, de história da cerveja, ou de história de uma forma geral, né? Às vezes né? Às vezes você tem aí uma pessoa que, por uma intenção qualquer, propaga uma história mentirosa, uma informação que ela sabe que não é verdade. A gente tem visto muito isso por aí. Aliás, hoje em dia, no Brasil, é importante saber diferenciar mito de mentira, porque tem muita gente aí comprando mentira como se fosse mito, né? Chamando de mito coisas que são simplesmente mentiras. Olá, M. Marcofer. Olá, seja bem-vinda. Bem-vinda, eu acho que é bem-vinda, parece ser uma moça ali na foto, eu não sei. Você me diz se eu estou certo. Então, né, brincadeiras à parte, né, brincadeiras sérias à parte, é importante saber separar mito e mentira, né? O camarada que está reproduzindo o mito da criação das IPAs, por exemplo, vou usar muito esse exemplo porque hoje é o IPA Day, né? Ele não está necessariamente mentindo
abertamente para você. Ele está só repetindo uma informação da forma como ele recebeu. Né? Muito bem. Outra coisa que é importante, deixa eu beber uma água, estou falando muito rápido, 15 minutos. Produção, diz para mim aí se está muito rápido, se está inteligível, né, a conversa. Qual é o mito da IPA? Vou falar disso mais para frente. Já já eu vou falar sobre o mito da IPA. Tá no meu feed, né? Postei na terça-feira um post sobre a história da IPA, comentando o mito, e na semana que vem vai sair o meu texto mais aprofundado sobre o tema no Guia da Cerveja. Mas mais para frente eu falo rapidamente sobre o mito da IPA. Ele é muito conhecido, talvez seja o mito mais conhecido aí da história da cerveja. É o mito da criação do estilo. Então, muitas vezes, isso que a gente chama de mito, na verdade, é apenas o retrato do nosso conhecimento sobre um determinado tema naquele momento. Né? É uma falta de atualização das nossas informações sobre o tema. E na medida em que a gente não se atualiza, a gente fica defasado e fica repetindo informações que são ultrapassadas, que já foram desmentidas não no sentido de que elas fossem uma mentira, né? Por informações mais novas. Né? Aqui é importante entender também um pouco como se faz a ciência. Né? Tem um podcast que eu gosto muito, eu sou um consumidor, conto mais de podcast. Tem um podcast que eu gosto muito que é o Naruhodo. Não sei se alguém aqui assiste o Naruhodo, em que o Altair de Souza, né, que ele diz que a ciência ela não serve para nos deixar mais certos sobre o assunto, mas para nos deixar menos errados. Né? Então, à medida em que a pesquisa vai avançando, você vai substituindo essas informações defasadas e vai se aproximando, vai se afastando do erro. Né? Canecão Express, bem-vindo à nossa live. Bom ter vocês aqui. E por que os mitos, então, eles são reproduzidos? Em primeiro lugar, por isso, por ignorância. Por falta de atualização a respeito dos temas que estão sendo discutidos. Né? Essa ignorância muitas vezes é fruto de uma ausência de pesquisa, fruto de uma ausência... Alexandre Esber, prazer ter você por aqui na nossa live. Essa ignorância, esse desconhecimento a respeito do tema, ele muitas vezes é fruto de uma preguiça de pesquisar, da ausência de pesquisa. Né? E na maior parte das vezes, para dizer a verdade, né? E isso faz com que as pessoas acabem reproduzindo as informações da forma como elas recebem. Né? Mais recentemente, um outro episódio do Naruhodo, um episódio que diz por que as pessoas compartilham fake news, e veja bem, aqui a gente está andando justamente nessa linha muito tênue, né? Entre desinformação e mentira, né? Então, nesse Naruhodo 280, para quem quiser assistir, ou para quem quiser ouvir, que se chama Por que as pessoas compartilham fake news, o Altair de Souza ele apresenta 2 artigos do ano passado, resultado de 2 artigos do ano passado. Num artigo, ele diz que as pessoas têm dificuldade de abrir mão das certezas que elas recebem sem fazer esforço. Por quê? Para mudar a sua... para questionar essa certeza, elas vão ter que despender energia. E as pessoas não querem ou não podem, não sei, despender energia para desfazer as suas certezas. Elas preferem se agarrar às certezas que elas já têm. Né? O que significa despender energia? Quando ele fala em despender energia, ele não está falando de nenhuma questão energética, holística, quântica, como está na moda. Não, ele está falando em despender energia pesquisando. Né? Abrindo, Francis Jairo, prazer ter você por aqui, seja bem-vindo. Ele está falando de pesquisar, de você jogar no Google, de você procurar bibliografia, né, para questionar a informação que você recebe, principalmente quando essa informação é recebida gratuitamente, como ele diz, né? Ou, melhor, recebida passivamente. Né? A gente hoje recebe passivamente muita informação, por exemplo, por meio dos grupos de WhatsApp. Então, quando você recebe essa informação passivamente, diz a pesquisa, é muito difícil que você vá pesquisar, que você questione essa certeza, que você questione essa informação, porque isso vai te levar
a despender energia. Uma outra pesquisa que ele cita diz que quanto mais vezes você vê a mesma informação, cerveja Timbó, saudade de Juiz de Fora, prazer ter vocês por aqui. Uma outra pesquisa que o Altair de Souza cita diz que quanto mais vezes você é exposto a uma informação, mais você fica propenso a acreditar naquela informação, mesmo que aquela informação seja estúpida, seja absurda. Né? Então você ouve uma informação meio absurda a primeira vez, diz a Berê, e geralmente essas informações vêm de pessoas que confiamos, ainda tem isso. Né? Quando a informação vem de pessoas que confiamos, ainda é mais difícil você abrir mão dessa certeza. Né? E aí eu volto à questão do curso. Né? Quando você está fazendo um curso de formação em cerveja e você recebe uma informação do seu professor, você confia naquela pessoa. Né? Você confia na informação que aquela pessoa está te passando. Você não vai partir do princípio que o professor está te passando uma informação errada e você não vai sair da aula para pesquisar, para questionar o professor. A não sei que você seja um aluno mala, eu já tive alguns alunos malas desses, mas até esses alunos malas, eles ajudam em alguma medida. Né? Eles ajudam você a melhorar, a refinar a sua explicação dos processos. Mas enfim, isso é uma outra questão, é uma questão didática. Né? Como eu ia dizendo, a segunda pesquisa que o Naruhodo publiciza, né, é a ideia de que a primeira vez que você ouve uma informação, você pode achar aquela informação meio esquisita, duvidar daquela informação, e o professor é a autoridade do assunto, justamente. A Berê diz, né? A princípio ele é a autoridade do assunto, mas como eu já disse para vocês, no âmbito da história da cerveja, você tem muito pouco especialista em história da cerveja dando aula nos cursos de formação. Muito pouco, para não dizer nenhum. Né? Mas vamos lá. A primeira vez você duvida daquela informação. Na segunda vez que você é exposto à mesma informação, você já fala, já ouvi isso antes. Você vai ficando mais propenso a acreditar naquela informação, por mais absurda que ela seja. Isso é muito perigoso, principalmente em tempos de disseminação de informações via redes sociais. Né? Então você está participando, sei lá, de 3 ou 4 grupos cervejeiros no WhatsApp, você recebe uma informação no primeiro grupo, recebe a mesma informação no segundo grupo, recebe a mesma informação no terceiro grupo. Isso não é incomum de acontecer. Você começa a ficar mais propício a acreditar naquela informação pela exposição, pela simples exposição àquela informação. Isso é um mecanismo muito interessante e muito perigoso. Né? Porque, mais uma vez, você não vai despender energia para confirmar aquela informação. Então, se você tem, na primeira exposição, você tem uma certa desconfiança, na terceira ou quarta vez que você é exposto à mesma informação, você já não está desconfiando tanto assim. Né? Você já está confiando naquela informação. E o ponto mais importante, eu acho, né, que é os motivos pelos quais as fake news ou os mitos cervejeiros, no nosso caso, se propagam, é que é para reforçar a função para a qual o mito foi criado. Né? Como eu disse para vocês antes, os mitos são criados com uma função. Né? Os mitos não são criados aleatoriamente, não é zoeira de moleque de quinta série, né, desocupado. Né? Às vezes é, mas no caso da história da cerveja não é. Então, a reprodução do mito serve ao reforço da sua função, desde tempos imemoriais, desde as sociedades da antiguidade. Né? Não adianta você criar um mito e não disseminá-lo na sociedade. Né? A explicação mágico-religiosa dos fenômenos naturais não adianta você criar a explicação e não disseminar esse conhecimento né, na sociedade. Então, os mitos são criados com várias intenções. Na história da cerveja, é muito comum que o mito seja criado com a intenção de marketing. O marketing cria muitos mitos na história da cerveja. A gente vai ver aí, a gente vai ver no correr da conversa. Beleza até aí, gente? Bebo um gole d'água, dou uma respirada, vocês me dizem se está inteligível.
Vamos lá, né? Estamos com 25 minutos. Eu tenho que começar a falar dos mitos, então eu tenho que começar falando do maior celeiro de mitos sobre a história da cerveja, que é aquela desgraça daquele documentário, com pilhas de aspas, Como a Cerveja Salvou o Mundo. Que, infelizmente, continua sendo indicado, né, para a galera que está entrando no mundo cervejeiro, né? E aquilo ali é o maior celeiro de mitos sobre a história da cerveja, né? Tem algumas informações ali, por exemplo, eu já fiz um vídeo sobre isso, por isso não vou me aprofundar. Quem quiser, procura o vídeo aí no IGTV, tá no meu canal do YouTube também. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, dá essa força, né? Só para falar alguns dos mitos criados por esse documentário, o primeiro mito é o maior deles, é esse, né? Que a cerveja salvou o mundo, cerveja não salvou o mundo, merda nenhuma, em momento nenhum, mas tudo bem, né? É só um título grandiloquente para chamar a sua atenção, né? De uma forma geral, o que esse documentário diz é que tudo que foi criado, a história foi criada pela cerveja. Todos os avanços históricos, tudo que foi criado na história é graças à cerveja, desde lá da Revolução Tecnológica, à agricultura na Antiguidade, né? Então a cerveja teria inventado a história, uma das afirmações que é dita logo no início desse programa, desse documentário, dessa produção sem a cerveja ainda estaríamos vivendo nas cavernas. Afora ser estranho você repetir isso em voz alta na frente do espelho, né? Porque muito improvável que isso fosse verdade, né? Que a gente ainda estivesse vivendo nas cavernas, se não tivéssemos inventado a cerveja, né? Você está aí dando à cerveja o papel de criador de 10 mil anos de história, né? De motor primeiro da criação da história, né? Nesse documentário, eles fazem outras afirmações também que, se você parar para pensar um pouquinho, não fazem o menor sentido. As pirâmides não teriam sido construídas e nem a civilização egípcia existiria sem a cerveja. A gente pode até admitir, né? Isso partindo do princípio de que os trabalhadores das pirâmides eram recompensados com cerveja, coisa que a gente já sabe que é fato, porque tem registros, né? A sociedade egípcia era uma sociedade de registros, né? Tem muito registro escrito. Partindo desse fato, então, eles dizem que as pirâmides não teriam sido construídas, nem a civilização egípcia existiria sem a cerveja. A gente pode até admitir que as pirâmides não teriam sido construídas, o que já é meio esquisito, mas dizer que a civilização egípcia não existiria sem cerveja, eu acho que é forçar um pouco demais, né? E, por fim, a informação que eu acho a mais cara de pau de todas, lá mais para o final do programa, que eles dizem que a cerveja erradicou o trabalho infantil, devido à criação da máquina de engarrafar no final do século XIX e a necessidade de especialização da mão de obra para operar as máquinas de engarrafar. Pelo amor de Deus, né? Afora o fato de que o trabalho infantil não foi erradicado, em lugar nenhum nós temos trabalho infantil ainda hoje pelo mundo, né? A criação de uma máquina de engarrafar nos Estados Unidos no começo do século XX, né, não é suficiente para erradicar o trabalho infantil e muito menos, né? Isso tem a ver com cerveja, né? A questão é que o primeiro líquido engarrafado nessa máquina foi cerveja. Aí por isso a cerveja é a responsável pela criação da máquina, pela erradicação do trabalho infantil e por salvar o mundo. Então, quer dizer, você tem aquilo que a gente chama normalmente de um deslizamento discursivo. Você começa falando de uma coisa, né? A criação de uma máquina de engarrafar, e daqui a pouco, por um deslizamento, por uma criação de uma relação necessária de causa e efeito, você já está dizendo que a cerveja erradicou o trabalho infantil. Né? Menos, né? Vamos com calma. Né? São afirmações absolutamente esdrúxulas, que não têm o menor embasamento histórico, não estão embasados em pesquisa histórica, esse tipo de afirmação. Na verdade, então, qual é a intenção da narrativa desse documentário? É reforçar a ideia central do documentário,
né? A ideia central dos roteiristas, de que a humanidade foi salva pela cerveja ao longo de seus pelo menos 10 mil anos de história, né? Desde a sua sedentarização, enfim, desde o começo da agricultura, né? O que é o problema aqui? Muitas vezes o mito toma lugar de fatos verídicos, né? Existem fatos. Você não precisa criar historinhas mirabolantes para tornar a história da cerveja interessante. Tem muito fato interessante na história da cerveja que são fatos verídicos, né? Que o documentário, por exemplo, não aborda, como o papel da Hildegard von Bingen, né? Foi a primeira mulher, uma cientista, uma botânica, que descreveu as propriedades do lúpulo, né, do uso do lúpulo da cerveja. Descreveu outras coisas. Foi a primeira mulher a descrever um orgasmo feminino. Só para você ter uma ideia, né? Então você tem muitas coisas interessantes que acabam ficando de fora para dar espaço para esses... o sabor artesanal seja bem-vindo. Mais fácil os cachorrinhos terem salvado a humanidade, em outro sentido, né? Então os mitos acabam tomando o lugar de fatos verídicos, fatos que são fatos, né, comprovados. Por exemplo, quando fala dos Estados Unidos, esse documentário não fala sobre a lei seca nos Estados Unidos. Será que teve algum fato mais importante na história da cerveja nos Estados Unidos do que a lei seca? Quer dizer, teve a revolução da cerveja artesanal, né? Lá nas décadas de 60 e 70, mas a lei seca é fundamental para você compreender a história da cerveja nos Estados Unidos. E o documentário ignora a lei seca, não fala dela em momento algum. Lovecraft Lisboa, seja bem-vindo, prazer ter vocês aqui na nossa live. Então, por isso tem que se reproduzir. Na verdade, não tem que se reproduzir esse documentário, não ter que se indicar esse documentário, a não ser como uma curiosidade. Mas se você for assistir esse documentário, se alguém já te recomendou esse documentário e você for assistir esse documentário, assista com olhos muito críticos, né, para tudo que é afirmado ali. Vamos lá, vamos então falar de alguns mitos que são continuamente perpetuados na história da cerveja. Ao longo da semana eu coloquei aí um quiz nos stories com 5 afirmações sobre a história da cerveja, perguntando para o pessoal se eles achavam que era verdade ou mentira, né? Quais eram os mitos? Dois fatos têm a ver com a história da cerveja no Brasil. O primeiro eu perguntava, a primeira cervejaria do Brasil pós-independência a atuar comercialmente foi a cervejaria Boêmia de Petrópolis, fundada em 1853. As respostas ficaram muito, muito parelhas. 55% das pessoas disseram que era mito, que era falso, que era uma afirmação falsa, e 45% das pessoas disseram que era verdade. Ficou quase 50-50. Né? O que mostra que que a informação de alguma forma está chegando às pessoas, mas que a gente precisa ainda reforçar essa informação, né? Porque é mentira, né? Essa informação não é verdade. A Boêmia não foi a primeira cervejaria a atuar comercialmente no Brasil, né? Já fiz também uma live sobre isso, se você quiser assistir, tá salvo aí no GTV, procura aí, né? A primeira cervejaria a atuar comercialmente no Brasil foi uma cervejaria que tinha o nome de Cerveja Nacional, ou Cervejaria Nacional, alguma coisa assim, e que foi criada em 1831, quer dizer, 22 anos antes da Boêmia de Petrópolis. Mas por que esse mito se reproduz? Esse mito se reproduz como uma forma de marketing, que era usado pelo criador lá da Boêmia, que se chamava, na verdade, Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, né, o Henrique Leiden, né? Ele, nas próprias propagandas que fazia da sua cerveja lá na segunda metade do século, da sua cervejaria lá na segunda metade do século XIX, ele se declarava um introdutor da produção cervejeira no Brasil. Naquela época, com a informação escassa, né, com a menor circulação da informação, uma afirmação dessa pode até passar como verdade, né? O Leiden foi, inclusive, condecorado na década de 60 pelo imperador Dom Pedro II pelos seus trabalhos para o desenvolvimento da indústria no Brasil,
né? Então ele fazia essa autopropaganda dele como introdutor da cerveja no Brasil. E a Boêmia, que depois foi comprada pela Antártica, que depois virou a Ambev, né? E que hoje a gente sabe que é a AB InBev, acabou reproduzindo esse marketing do Leiden, que foi criado ainda lá na segunda metade do século XIX. E veja só, hoje nós estamos em 2021, as pessoas continuam achando que a Boêmia foi a primeira cervejaria do Brasil. E não foi. Até porque a Boêmia, eu achei que a Boêmia já tinha largado esse marketing, mas algum tempo atrás um amigo aí do Instagram, no Instagram cervejeiro, foi o Na Onda do Malte, se não me engano, ele me mandou a foto de uma tampinha de uma garrafa da Boêmia, que eles ainda usam nas garrafas, e na tampinha está lá escrito a primeira cervejaria do Brasil. Então é aquela mesma história do Naruhodo. Se você é exposto a essa informação cotidianamente, toda vez que você pega uma garrafa da Boêmia e você lê a tampinha lá, a primeira cervejaria do Brasil, por que você vai questionar essa verdade? Então o mito continua sendo perpetuado por uma questão de marketing. A outra pesquisa, então por isso é muito difícil você passar a informação correta, né? Eu não tenho o alcance que a garrafa da Boêmia tem, né? Nem tem essa pretensão. A segunda pergunta que eu fiz sobre a história da cerveja no Brasil foi: estilos ingleses como Pale Ale e Porter já eram consumidos no Brasil no começo do século XIX. 60% das pessoas afirmaram que era verdade e 40% afirmaram que era falso, quer dizer, continuou sendo muito ali, quase um empate, né? Mas dessa vez a maioria das pessoas foi na certa, né? É verdade, né? Os estilos ingleses foram os primeiros estilos a serem importados no Brasil, para o Brasil, né? Ainda no começo do século XIX, depois da abertura dos portos por Dom João VI. Isso é tema do meu vídeo da semana que vem, que eu vou subir no YouTube, né? E os estilos ingleses continuaram dominando o mercado brasileiro de cerveja até 1860, 1870, diz o Arthur Cobb, que é uma bibliografia fundamental para quem estuda a história da cerveja no Brasil, né? Arthur Cobb, como a cerveja se tornou bebida brasileira. Procure esse artigo aí, está digitalizado, você acha na internet, né? Então sim, os estilos Pale Ale e Porter, os mesmos que eram enviados para a Índia, né? Chegando na história da IPA, eles faziam uma escalazinha aqui no Brasil. Eles fizeram aqui no Brasil, não, que eu não estou no Brasil, desculpa. Lá no Brasil, eles também entravam no mercado brasileiro. Também se bebia Pale Ale e Porter. Então pode-se dizer que, muito provavelmente, se bebia Índia Pale Ale no Brasil no começo do século XIX, né? Eram os estilos mais exportados pelas cervejarias britânicas para as suas colônias e paravam também no mercado brasileiro, né? No começo do século XIX, a partir de 1808. Então está certa essa afirmação até agora, né? De acordo com o que a gente conhece, né? Essa informação está certa. História medieval, prazer ter você por aqui, cara. E aí, agora, na hora que o História Medieval chegou, né, vou falar justamente da questão da água na Idade Média, que também já fiz uma live sobre isso, né? Eu afirmei o seguinte: o grande consumo de cerveja na Idade Média se devia ao fato de que a água não era segura para a saúde. 42% disseram que era verdade, 58% disseram que era falso. E é falso, já fiz uma live sobre isso. Tem 1 hora de conversa, né? Deu aqui falando, né, gastando meu latim, mostrando pesquisas de como o abastecimento de água potável nas cidades da Idade Média era uma preocupação muito grande dos administradores das municipalidades, né? Moscas, começaram a entrar moscas. Vocês não têm noção do que são as moscas aqui na Itália, né? São bichos extremamente irritantes, né? Daqui a pouco tem uma posando aqui na minha cara. Mas de novo, né? Nem todo mundo... Ô, Fernanda, tudo bom? Prazer ter você aqui. Mas, mais uma vez, né? Nem todo mundo, né? As pessoas continuam reproduzindo. 42% das pessoas que responderam ao quiz no meu Stories
continuam achando que esse fato é verídico. Olá, Fernanda, tudo bom? Prazer ter você aqui de novo. Acho que pode dizer que é a espectadora mais assídua daqui dessas lives. Tá sempre aí na área. Brigadão. E por fim não, tem mais duas perguntas. A quarta pergunta que eu fiz é: o Código de Hammurabi, do século XVIII a.C., que é o primeiro código de leis conhecido da humanidade, decretava que o castigo por servir má cerveja seria a morte por afogamento na própria cerveja. 64% das pessoas disseram que era verdade. E 36% disseram que era uma afirmação falsa. Esse foi o placar mais dilatado, né? O mais elástico. Infelizmente, foi dilatado para o lado errado, né? Porque essa é uma informação falsa, né? A morte por afogamento está, de fato, no Código de Hammurabi. Aliás, é uma das punições mais comuns no Código de Hammurabi, não só para quem produz má cerveja, mas para vários outros crimes, né? Várias outras infrações consideradas crimes. Então você encontra a morte por afogamento lá no Código de Hammurabi, mas não a morte por afogamento na própria cerveja. Mais uma vez, isso é aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, né? O cara lê que existe morte por afogamento, ele já... então a morte era por afogamento na própria cerveja. É a história do telefone sem fio, que muitas vezes, infelizmente, né, na transmissão da história, ela se verifica, né? Devia ser verdade. Seria interessante. Ainda tem isso, né? Tem essa questão pitoresca. As pessoas reproduzem porque é pitoresco, né? Você afogar o cervejeiro na própria cerveja porque a cerveja dele era ruim, né? Se a moda pega hoje em dia, ia ser até um pouco complicado, né? Mas não é, né? Quer dizer, o que eu ia dizendo, as pessoas pegam a informação vai se transformando minimamente e você acaba reproduzindo. Quando ela chega no final da cadeia de transmissão, ela já está completamente diferente do que era no começo, né? Então existe a morte por afogamento no Código de Hammurabi, em vários itens, para vários crimes. Mas não existe a morte por afogamento na própria cerveja, né? Isso aí é mito, né? Isso aí é uma informação errada. Isso aí é falta de você pegar o documento e verificar, né? E o Código de Hammurabi nem é uma coisa tão difícil assim de ler, né? É do século XVIII a.C., mas enfim, tem excelentes traduções em português, né? Nem é algo tão difícil assim de ler. Ou tem outras coisas que falam sobre o Código de Hammurabi lá, com relação à cerveja, que também não estão no código. Futuramente eu vou fazer uma live só sobre cerveja na antiguidade, né? Esses mitos sobre cerveja na antiguidade e tal. Já está programada, aí a gente aprofunda mais essa questão do Código de Hammurabi. E por fim, tem um mito que a galera gosta muito, que é a questão da Reinheitsgebot. O que é a Reinheitsgebot? Repita comigo, né? Aí. É a lei de pureza da cerveja alemã, né? A gente chama a lei de pureza da cerveja, né? Ou lei de pureza da cerveja, né? Que foi promulgada em 1516 pelo Duque da Baviera, Guilherme IV. Então eu afirmei lá, diz lá, história medieval, só se tem notícia de uma morte com afogamento com álcool, mas foi no vinho em 1478. Interessante, eu não conheço esse fato, né? Mas foi um afogamento intencional ou o cara caiu dentro do barril de vinho sem querer? Conta mais pra gente aí sobre essa história. Peraí, que saiu aqui do meu... Saiu aqui. Então, eu fiz a seguinte afirmação. A Reinheitsgebot, promulgada pelo Duque Guilherme IV em 1516, era válida somente no Ducado da Baviera e não para toda a Alemanha. 67% das pessoas disseram que era verdade e 33% disseram que era falso. Na verdade, esse foi o placar mais dilatado, né? Um pouco mais do que a afirmação anterior. Mas dessa vez, 67% das pessoas acertaram, né? Essa lei era, apesar da gente conhecer ela como lei alemã de pureza da cerveja, ou lei de pureza da cerveja alemã, ela não valia para toda a Alemanha.
Ela valia só para o Ducado da Baviera. Por quê? Porque ela foi promulgada pelo Duque da Baviera, né? O Guilherme IV. E aí tem uma coisa interessante, né? Essa lei, tem várias coisas interessantes sobre essa lei. Eu escrevi um texto sobre ela no Guia da Cerveja em abril, quando se comemorou, no mês em que se comemora, né? A sua promulgação, né? E naquela época, em abril, eu ouvi as versões mais esquisitas, inclusive um sujeito que me mandou uma mensagem dizendo que, na verdade, a lei do... Essa eu aprendi na série da Netflix, diz a Berenice. Eu recebi uma mensagem de um cara dizendo que era o contrário, que na verdade a lei valia para toda a lei valia para toda a Alemanha, menos para a Baviera, porque na Baviera continuava se produzindo cerveja de trigo. Sim, na Baviera continuava se produzindo cerveja de trigo. A gente sabe disso. Então o que o cara fez? Ele juntou duas informações que ele tinha, que era a produção das cervejas, a proibição da produção de cerveja com trigo, com a continuidade da produção de cerveja de trigo na Baviera. Ele tentou encaixar essas duas informações e encaixou errado, né? Na verdade, sim, a Reinheitsgebot, ela diz que se deve produzir cerveja com cevada, né? Mas isso não impediu a continuação da produção de cerveja de trigo sob a licença do Duque da Baviera. Inclusive, era uma prerrogativa do Duque da Baviera, dos duques da Casa Ducal da Baviera, produzir cervejas de trigo. Então, você tem que entender um pouco de história também para entender esses lances da história da cerveja, né? É isso que é uma outra coisa que eu falo. Você não estuda a história da cerveja separada da história lato sensu. Se você não entender um pouquinho, né, sobre a história da Alemanha, não entender que não existe Alemanha unificada até 1871, você não vai entender que a lei do Duque da Baviera é válida só para a Baviera. Você tem que entender um pouquinho de feudalismo. Não existe um rei da Alemanha que possa, com jurisdição jurídica sobre toda a Alemanha, em 1516, que possa fazer uma lei válida para toda a Alemanha. As leis eram regionais. A lei do Duque vale no seu ducado. Então, tá certo. A Reinheitsgebot de Guilherme IV só vale para o Ducado da Baviera. Diz lá, história medieval, o nobre Jorge Plantageneta, Duque de Clarence, decidiu morrer afogado quando condenado em um barril de vinho que era o seu favorito. Tá certíssimo. Certíssimo, apoio, eu faria o mesmo. Né? Nada, quer dizer, morrer afogado deve ser horrível, mas, enfim, se você puder beber o máximo de vinho possível antes de se afogar, né, tá ótimo. Eu achei excelente, achei uma ótima saída, né? Já que eu vou morrer mesmo, vou morrer afogado no meu vinho preferido. Achei uma excelente saída. Muito bom. Como é que é o nome dele? Jorge Plantageneta, Duque de Clarence. 1500 e... Só vou anotar que essa aí. Essa é como eu estava dizendo, 1478. É como eu estava dizendo, a história tem lances interessantes, né? Curiosos. Você não precisa ficar criando historinha da cabeça, dizendo que a história erradicou o trabalho, que a cerveja erradicou o trabalho infantil, para atrair a atenção do público. Basta que você pesquise um pouco, que você procure nas fontes certas. Muito bem. Já falei, a lei de pureza da cerveja, ao fim e ao cabo, não era uma lei sobre cerveja. E aí explode a cabeça de muita gente no meio cervejeiro, né? Era uma lei multidimensional. Ela não estava necessariamente preocupada com a qualidade da cerveja. Antes de qualquer coisa, ela é uma lei fiscal. Ela introduz os preços, né? Ela determina os preços a serem pagos por cada tipo de cerveja no mercado. Berenice pergunta, mas e a IPA? A história da IPA a gente sabe, né? Já está lá no meu Instagram, para quem não sabe, tem um post lá, né? Que a versão mais conhecida diz que ela foi criada por um cervejeiro inglês chamado George Hodgson, da Bow Brewery de Londres, no final do século XVIII, para ser enviada para a Índia.
porque uma cerveja com mais lúpulo, ela resistia melhor à viagem de navio para a Índia. Né? Pesquisadores, principalmente Martin Cornell, que é um pesquisador da história da cerveja na Inglaterra, ele fez uma série de artigos, desde 2008 ele vem fazendo uma série de artigos questionando essa história. Né? Tem outros lances dessa história dizendo que ela só se popularizou na Inglaterra depois que um navio que estava sendo levado para a Índia naufragou na costa da Irlanda, e aí a cerveja que foi recuperada foi vendida no mercado inglês, e aí os funcionários da Companhia das Índias Orientais que voltavam da Índia para a Inglaterra começaram a procurar na Inglaterra a mesma cerveja que eles bebiam na Índia, e o Martin Cornell mostra como essa história toda é furada. Né? Para mais detalhes sobre isso, então aguardem o meu texto no Guia da Cerveja na semana que vem. Né? Que eu vou falar justamente das pesquisas do Cornell sobre a história da cerveja. O cara está pesquisando isso desde 2008. Então, veja bem, não é você pegar, ler 3 artigos na internet e ver um vídeo no YouTube e sair reproduzindo. Né? Muito bem. Então, isso já para a gente começar a se encaminhar para a parte final, isso já nos leva ao ponto seguinte, que é como é que a gente se defende desses mitos ou dessas fake news. Né? Em primeiro lugar, pesquisa, estudo e pesquisa. Né? Despende aquela energia que a gente evita despender para tentar confirmar essa informação, as informações que você recebe. Né? Tenta procurar em mais de uma fonte a mesma informação. Não confia cegamente só no que uma pessoa diz. Né? Isso vale para mim também, não é porque eu estou aqui quase 1 hora falando sobre esses mitos, né? e dizendo que estão certos e que estão errados, etc., que você tem que confiar em mim. Não, né? Corre atrás, se você quiser realmente saber. Né? Se você não quiser saber, né? Porque a gente sabe que a relação do brasileiro com a história é uma relação complicada. O brasileiro não é muito chegado em estudar a história. O brasileiro gosta de fofoca. Estou falando do brasileiro médio, obviamente. Né? É óbvio que existem pessoas que adoram história, que pesquisam. Né? Mas se você tiver interesse realmente em saber, né? E tiver interesse em fugir das informações erradas, dos mitos, você tem que pesquisar. Não tem outro jeito. Você tem que cotejar as fontes, ou seja, você tem que comparar as fontes, buscar mais de uma fonte e comparar. E mesmo essa questão da busca de mais de uma fonte, hoje em dia tá complicado, né? Principalmente na história da cerveja. Como eu disse, na história da cerveja, muitas fontes, muita bibliografia, muitos vídeos, muitas matérias, elas acabam reproduzindo aquilo que elas leem em outras fontes, sem necessariamente questionar. Jussara, oi Jussara, tudo bom? Prazer ter você aqui, mas chegou aos 45 do segundo tempo, né? Infelizmente. Então, é aquilo, né? Eu vou procurar em mais de uma fonte. Aí eu abro um livro sobre história da cerveja, tá lá a história da IPA, né? George Hodgson criou, da Bolsa Brewery, criou a IPA no final do século XVIII. Aí você abre o segundo livro, tá lá a mesma informação. Aí você abre o terceiro livro, tá lá a mesma informação. Salve, salve, Jussara, tudo bom? Você vai acreditar nela por aquele mecanismo que o Altair de Souza explica naquela pesquisa que eu falei lá no começo, né? Você é regularmente exposto à mesma informação, você começa a ficar mais propenso a acreditar nela. Ela está certa por causa disso? Não, ela continua errada. Né? Ela continua errada. Então, tá desculpada, tá, Jussara? Mas que seja a última vez, hein? A próxima vez, quero ver você aqui na hora certa. É brincadeira, tá, gente? Não achar que eu... Então, não basta você procurar, na questão da história da cerveja, não basta você procurar várias fontes diferentes. Né? Você tem que tentar entender de onde vêm as histórias. Né? Tentar entender como é que os mitos se reproduzem. Né? Tentar entender qual é a função de cada um deles. Né? Por que eles foram criados? Por que eles se mantêm? Né? Por isso é importante que a informação correta circule, né, tanto quanto a informação incorreta.
Tô indo aqui da Jussara, tá? É piada interna aqui. Para que a informação correta circule, eu preciso que vocês que estão assistindo essa live, né, que são do meio cervejeiro, né, indica aí essa live para pessoas que vocês sabem que continuam reproduzindo informações incorretas, pessoas que continuam reproduzindo as afirmações de como a cerveja salvou o mundo, né, dizendo que a cerveja salvou o mundo porque erradicou o trabalho infantil e outras afirmações nonsense. Preciso que vocês também ajudem a impulsionar as informações certas, né? Porque a maior dificuldade é a gente fazer essas informações chegarem. Como eu falei, eu não tenho o mesmo alcance da Ambev, eu não tenho o mesmo alcance da Boêmia. Toda vez que o cara pega uma garrafinha de Boêmia, ele vai ler na tampa da Boêmia que a Boêmia foi a primeira cervejaria do Brasil. Vira verdade, né? Não é que uma mentira repetida várias vezes vira verdade, ela continua sendo mentira, mas para aquela pessoa, ela vira verdade. É isso, é meio complicado. Bom, de uma forma geral era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? Espero que não tenha sido excessivamente teórico ou excessivamente pesado a conversa. Agradeço a todos aqueles que conseguiram ficar aí até o final, né? Agradeço àqueles também que, apesar de terem conseguido chegar só no final, vieram prestigiar, né? Obrigado, Jussara, Fernanda. Reforço que essa live vai ficar salva no IGTV e no meu canal no YouTube. Chega lá no meu canal do YouTube, vê, se inscreve, assiste os outros conteúdos que tem lá, já tem mais de 10 vídeos lá, né? E se você conhece alguém que se interessa por história da cerveja e que quer saber um pouco mais como fugir, né, dessas fake news, compartilha aí essa live com essa pessoa para que ela tenha pelo menos um contraponto, né? Porque um contraponto à informação hegemônica já é o suficiente para que você comece a questionar, né, se as coisas são assim corretas ou não. Vamos lá, temos um tempinho ainda, 3 minutos. Olá, Valéria. Vou assistir depois desde o início. Isso, Sara. Muito bem, né? Não espero nada menos de você. Diga aí, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber antes da gente encerrar? Enquanto isso, eu bebo um gole d'água. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Não, acho que não. Diz aí se vocês já tinham escutado esses mitos, né? Quais mitos vocês já tinham escutado? Se vocês já tinham escutado versões diferentes de algum desses mitos. Se vocês conhecem a história que o Rafael do História Medieval trouxe do nobre que decidiu morrer afogado no barril do seu vinho preferido, Jorge Plantagenet, Duque de Clarence, vou guardar esse nome, né? E aí, nada? Podemos partir então? Berenice disse que acertou todas. Teve uma que você não respondeu, que você pulou. Depois eu vou ver e te falo. Beleza, gente? Então, muito obrigado por estarem comigo aí ao longo dessa hora, na hora do almoço, né? Tentando deixar a hora do almoço de vocês mais divertida, ou sei lá, mais chata, não sei, depende do ponto de vista, né? E espero vocês daqui a 15 dias para uma próxima live profana, dessa vez com convidados, para a gente falar um pouco mais de ciências humanas e na história, ciências humanas na cerveja, né? Pesquisa de ciências humanas na cerveja. Beleza? Então, vamos de música para fechar. Obrigado e até a próxima. Mais instrutiva, tornar a hora do almoço mais instrutiva, não necessariamente mais divertida, né, ou mais chata.